Bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Vamos pro podcast aí que já passou do 101, 102, 103. E tudo isso por um único motivo. Porque compartilhar conhecimento é uma das minhas razões, é um dos meus propósitos de vida. Porque tem várias formas de tu evoluir, mas compartilhando conhecimento é a melhor delas. Conversava nos bastidores antes da gente iniciar a gravação com o convidado de hoje e ele me dizia que para uma pessoa aprender realmente, ela tem que ensinar. E ensinar diversos públicos, aí sim, começa a ficar muito, muito legal. O que a gente colhe, porque tu tem que ensinar de várias maneiras. E quando eu estou aqui e tenho o privilégio de ouvir diversas pessoas, o meu coração se aquece. E essa energia, esse sentimento de aprender, esse sentimento de alguma maneira compartilhar com você alegra demais o meu coração. E esse é o principal motivo de eu te dizer, cara, vem com a gente, vem aqui pro Moraes Podcast, vamos compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Hoje conosco um rapaz incrível, mentor, professor, um cara especial. Dos poucos minutos aqui que eu conversei com ele, cara, sabe quando aguça a nossa saliva de ouvir alguém, porque essa pessoa tem muito conhecimento, está crescendo? Esse foi o sentimento que eu tive. Bem-vindo, Júnior. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter colocado um espaço na tua agenda. A gente sabe o quanto é corrido o dia a dia de professor, o quanto é corrido o dia a dia daquele que, além de ser professor, além de ser mentor, foi lá e decidiu empreender. Eu quero abrir um empreendimento também. Não quero só dar aula, não quero só ser mentor, eu quero também empreender. Eu quero ter pessoas comigo para somar as forças também. Então, parabéns pela coragem, parabéns aí pela pessoa que é. E, cara, é uma parceria que se inicia hoje e tenho certeza vai durar para sempre, porque pessoas que nem tu, com um coração bom, é quem a gente quer perto da gente, tá, Júnior? Se me permite, tu se apresentar aí pra galera. E já vem aí a primeira pergunta, né, cara? Quem que é esse Júnior aí? Quem é esse cara? Excelente, então, muito bom estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco mais de conhecimento, das práticas, das experiências. Agradecer, né? Sempre tudo que vem acontecendo na minha vida é fruto desse trabalho que eu venho fazendo, da minha dedicação pelas pessoas, né? Eu carrego comigo um propósito que é inspirar as pessoas a transformar o mundo. E quando a gente tem essa oportunidade de transformar a vida de outra pessoa, seja que com a menor ajuda possível, a gente já está realizando um grande objetivo. E estar aqui contigo é uma grande honra, realmente. Agradeço mais uma vez isso. E porque, né, quem é Júnior, de onde vem, enfim. Em primeiro lugar, uma coisa interessante que eu sempre falo é que o meu primeiro nome é Júnior. Eu não tenho o nome do pai. Então, meu nome é só Júnior Cunha. Sou gaúcho, né? Mais um gaúcho aqui em São João Batista, mais um gaúcho em Santa Catarina, que veio com a família para trabalhar na área do calçado, que veio com a família para tentar uma outra oportunidade, né, na área de educação, na área de, enfim, ter essas possibilidades de crescimento. E, como eu comentava contigo antes também da gente iniciar, Santa Catarina é um estado maravilhoso, né? Tem muita oportunidade para a gente, tem muito espaço para a gente aprender, para a gente crescer. Então, hoje eu fiz a minha carreira aqui no estado, moro aqui em São João Batista e tenho muito orgulho de poder contribuir. Cara, e Júnior, e o que lá alguns anos atrás, quando tu veio pra cá, fez com que a família viesse pra cá? O que despertou esse sentimento? Ou tu veio sozinho, iniciativa própria, ô Júnior? Eu vim com a minha família, porque eles trabalhavam na indústria calçadista, lá em Sapiranga, enfim, na região lá do Rio Grande do Sul. Muita gente veio para cá, né, para trabalhar. E a minha família veio para ter ateliê aqui, construir. Então, compramos casa, fomos construindo, né, toda a nossa história. E foi realmente por uma questão de trabalho, uma questão financeira, de crescimento, de mudança, né? Rio Grande do Sul era um estado que já não estava tão bem, então muita gente vinha vindo para cá. Aqui tem uma qualidade de vida muito boa. Então, minha família veio toda junto aqui para Santa Catarina. Agora, olha só, ô Júnior, uma curiosidade aqui. Eu vim do Rio Grande do Sul, cheguei aqui em 2007 também. E quando cheguei aqui, eu já estava trabalhando lá pelo menos uns 5 ou 6 anos com o sapato. Uhum. Tua família aí também veio então para cá para trabalhar com o sapato. Cara, como que foi essa transição, Júnior? Porque, beleza, tua família tá com sapato, tinha ateliê, provavelmente tu tava lá de vez em quando na Sim, esteira, trabalhei muito tempo fazendo, com batendo eles. martelinho, e tava no dia a dia
da indústria, que é um dia a dia, cara, eu acho muito legal, porque é uma indústria empírica. Ou seja, tu chega lá, vai bater martelo, tu chega lá, vai puxar caixa de um lado, vai puxar caixa pro outro. É mais tato do que intelecto. Sim. Então eu gosto muito. Trabalhei no ramo hoteleiro, depois de uma maneira trabalhava no calçado durante a semana e era garçom no final de semana. Então essas duas atividades elas são muito empíricas, diferente dessa atividade que a gente exerce da educação, que é algo mais intelectual. Você tem que ler, se debruçar, pensar muito. Como é que foi que tu te direcionou para esse lado, cara? Como que tu saiu do calçado? Como é que foi essa transição, irmão? A minha mãe não queria que eu fizesse sapato. Então ela falou assim, ó, eu não quero que tu trabalhe com calçado, eu não quero que tu siga nessa vida que a gente tem. E aí, em 2010, abriu o curso de aprendizagem do Senai, só que aqui em São João Batista só tinha aprendizagem na área de calçados. E a minha mãe disse, não, tu vai fazer em outro lugar. E aí eu fui fazer aprendizagem lá em Tijucas. Eu ia todos os dias de manhã, fiz a prova sem receber, na época eles não pagavam ainda pra gente fazer o curso. Ia todo dia de manhã para Tijucas fazer o curso de aprendizagem na área de tecnologia, já foi meu primeiro contato com tecnologia. E ali eu comecei a descobrir um universo completamente novo, da área de redes, de infraestrutura, que foi a minha primeira formação, né? Depois eu fiz curso técnico, então eu fui evoluindo e crescendo nisso, mas não aqui em São João Batista, lá no Senai de Tijucas. E era essa coisa, pegar o ônibus todo dia até Tijucas, dedicação, almoço, foi uma batalha, assim, logo no início, né? Cara, e daí, olha só, o poder e a influência da mãe e do pai na vida da criança. Porque, cara, se não tem esse impulso, se não tem esse investimento, se não tem esse encorajamento, cara, olha, não estaria o Júnior aqui hoje. Não, provavelmente não. Então, se tem uma pessoa que a gente tem que agradecer mesmo, é aquelas pessoas, às vezes às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes um tio, às vezes até um chefe, às vezes um líder, um gestor, que nos incentiva e acredita realmente no nosso potencial, né? Cara, isso é muito massa. E determina o nosso futuro. Sim. Determina o nosso futuro. Como é que é o nome da tua mãe? Suzana. Manda um abraço aí forte pra Suzana, aqui registrada a nossa admiração. O Júnior que tá aqui aí em grande parte, se não dizer 100% aí, culpa dela. E assim, depois, enfim, meus pais acabaram se separando, eu morei muito tempo com ela, né? E ela sempre me incentivou a estudar, a fazer, e sempre me deu muito apoio. Hoje ela ainda me dá muito apoio, né? Querendo ou não, eu moro com a minha família ainda, porque esse trabalho que eu tenho é muita viagem, muito estudo. Eu fiquei um período fora do país também. Caraca, então, foi assim, pra onde? Conta aí, agora fiquei curioso. Eu fiquei 4 meses na Europa ano passado, terminando meu mestrado. No passado, não, 2024, terminando meu mestrado. Mas conta aí. Agora deixou a gente aguçado aqui, ó. Conta um pouquinho da tua trajetória com relação ao estudo. Como tu chegou aí? Tu estava falando antes em doutorado nos bastidores? Então, cara, estamos que aí... moral, hein, irmão? Tô buscando doutorado agora. Na realidade, como eu te falei, lá em 2010 eu fiz o curso na área de tecnologia no Senai. Sim. Depois eu fui fazer o ensino médio lá também no Senai. Fui fazer curso técnico, tudo lá no Senai de Tijucas. Eu sempre estudei lá. E o Senai foi minha primeira oportunidade de estágio lá em Tijucas e foi minha primeira carteira assinada. Minha primeira assinatura de carteira oficial como, né, trabalhando, depois da aprendizagem, foi no Senai aqui de São João Batista. Então eu vim para trabalhar em São João Batista depois. E aí eu trabalhei, né, nessa área de suporte, infraestrutura no Senai, mas eu sempre tive esse quê da educação. E aí eu continuei me especializando. Fui trabalhar no Senac, depois como professor, fiz faculdade na área de TI, fiz especialização, licenciatura em educação profissional, fiz outras especializações na área de tecnologia, até que eu cheguei no mestrado, né, em 2022. Então, eu fiquei 2 anos fazendo mestrado em Blumenau. E dentro do mestrado eu tive a oportunidade da internacionalização. Então, eu fiquei 4 meses em 2024 em Portugal, fazendo mobilidade acadêmica no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Tá, agora eu fiquei curioso. Como diante de todo esse cenário, tu não virou pro concurso público, cara? Eu trabalhei 2 anos no Instituto Federal em Brusque como professor substituto, né? Foi uma experiência incrível. Foi quando eu decidi, eu queria seguir na área da educação, mas eu não tive essa oportunidade onde eu estava no momento. E aí eu disse, tudo bem, pedi demissão do Senai, saí, fui pro IFC trabalhar como professor substituto, contrato de 2 anos.
E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com curso técnico, com jovem, com graduação, e experimentei um pouco dessa coisa do público, né? Eu organizei a MICT, que é uma mostra nacional de iniciação científica em Brusque, tive várias experiências, mas entendi que hoje o empreender no privado, o privado ele te dá mais possibilidades e a dinâmica é muito melhor. Tu consegue fazer as coisas muito mais rápido quando tu tá no privado. Então, eu sempre tive esse olhar. E daí eu me mantive ali no Instituto e no Senai, trabalhando e tudo mais. Mas eu tive essa experiência no público e ela não me agregou tanto quanto eu gostaria. Me trouxe muito aprendizado, muita experiência. Mas hoje eu vejo que eu gosto muito mais de um ambiente dinâmico, rápido, com mudança, com crescimento, do que necessariamente a estabilidade do público. Boa, boa, boa. Porque é desafiador. E a experiência na Europa, como é que foi? Eu tive a oportunidade, então, de estudar no Politécnico de Viana do Castelo, mas não só estudar lá também. Como assim? Explica para nós o que exatamente tu aprendeu lá e qual o diferencial de lá que hoje aqui no Brasil tu não veria e deu, de alguma maneira, um up ali para ti. Primeiro porque era um programa de internacionalização, ou seja, eles enviam estudantes para outros países de graduação, de mestrado, de pós-graduação, para ter esse processo de troca e a gente entender como outros países fazem, né, essa formação. E aí lá eu tive a oportunidade, então, de pesquisar junto com uma orientadora lá da área de educação e também visitar a Escola da Ponte, de José Pacheco, que é um grande educador hoje que a gente tem. E aí as vivências, elas são diferentes porque o sistema de ensino é diferente lá, né? Então eu tive muitas oportunidades de entender como se faz educação, principalmente educação básica, né, no Politécnico, que a gente não vê aqui no Brasil. Então a realidade é diferente, né? Uma curiosidade aqui, muito se fala nesse período contemporâneo, né, que a gente passou por um período em que a força ela era necessária. Uhum. Agora a gente está num período em que o conhecimento tecnológico ele é extremamente uma obrigação do empreendedor. E se está falando que no futuro o que vai vender é sentimento. O que vai se vender é transparência, amor. Vai ser um mundo humanizado. Isso na Europa, na educação, na Europa, porque hoje a gente fala que a escola tem que aprender a pensar. Muitos críticos dizem, a escola do Brasil tem que ensinar a pensar, a fórmula de Bhaskara, etc. Isso na Europa, levando em consideração aqui o Brasil, isso lá é diferente? Se ensina a pensar ou é um mito aqui da galera? Eles têm um ritmo diferente de aprendizado, não é que é mais lento, é um ritmo que eles têm mais oportunidade de processar e entender as coisas. Essa foi a minha perspectiva. Boa. E eles têm um apelo cultural e histórico muito forte, que a gente não tem aqui no Brasil. Então lá tem uma estrutura de museu, de biblioteca, de espaços, eles realmente valorizam a história. E querendo ou não, né, eu visitei, por exemplo, um castelo que foi construído antes do Brasil ser descoberto. Então, eles têm muito mais história, né? Muito mais tempo de vida, no sentido de construção mesmo, de contexto. E eu sinto que eles lá enxergam um viés cultural, educacional, humanístico, como tu falou, muito forte. Então, isso trouxe uma outra perspectiva, além de ficar em Portugal, visitei mais 9 países também, aproveitei para conhecer outras culturas, outros lugares, e foi uma experiência completamente diferente, assim, ficar esses 4 meses lá. Cara, muito bacana. Voltando aqui pro Brasil. Cara, fomos até Espanha, irmão. Passamos aí por 9 países. Também, passei na Espanha. E, cara, qual foi o momento que tu disse, eu quero empreender? Tava lá na escola, tava lá num outro país, tava assim, cara, todo mundo falando em concurso público, estabilidade, tranquilidade, grana certa, e daqui a pouco, não. Vou empreender. Em que momento, Júnior? O empreendedorismo ele veio na minha vida de 2 formas. Hoje eu me considero um intraempreendedor também, porque eu trabalho em instituições, trabalho em organizações, trabalho na PIB, em Itajaí, na Praia Brava, trabalho no Senac.
e eu trabalho para a Ousaria. Então, a gente tem algumas frentes aí de trabalho, né? Isso são prestações de serviço que eu faço, são contratos que eu tenho de trabalho, que me permitem intraempreender em outros negócios. Mas, ao mesmo tempo, como você comentou, né, toda essa base, essa minha formação, essa minha experiência, ela me permite que eu também possa contribuir com a vida das outras pessoas do ponto de vista pessoal. Então, empreender, para mim, hoje, faz uns 2 anos que eu tenho meu negócio aí no sentido de produtos educacionais, projetos educacionais e mentorias que eu trabalho também. Então, eu intraempreendo em algumas organizações, alguns negócios, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho o meu trabalho ali, o meu negócio próprio, onde eu trabalho com esses produtos, né? Cara, que bacana. E olha só, isso que tu fala é muito poderoso. Intraempreender. Uhum. Para quem está nos olhando, porque agora está cada vez mais presente e vejo de uma maneira, eu diria, não preocupante, Uhum. mas me faz pensar. Está cada vez mais presente a questão envolvendo o contratar um PJ, contratar Uhum. uma pessoa autônoma que, entre aspas, acaba não sendo autônoma, porque não tem liberdade. Se tiver total liberdade, tudo bem, assina embaixo, mas não se tem liberdade. Uhum. Mas vamos lá. Vamos partir do pressuposto de que, perfeito. Aí, com liberdade ou sem liberdade, quando eu digo liberdade, tu ter um horário para começar, tu ter um horário para passar e tu ter Um exemplo de pejotização, vamos dizer assim. subordinação. O cara, ele é subordinado, mas mesmo assim é PJ. O cara tem horário para começar, horário para parar e ainda é PJ, mas tudo bem, vamos lá. Seja PJ, não seja. E aqui é que está a pergunta. Como colocar na cabeça de uma pessoa que trabalha como PJ? Como colocar na cabeça? Colocar na cabeça é uma palavra forte, né? Mas vamos como fazer a pessoa pensar por essa perspectiva? Um colaborador CLT, um colaborador PJ. Como introduzir essa realidade para a pessoa, para que ela entenda de que o caminho para empreender no futuro é intraempreender dentro de um negócio. Uhum. Então, tu precisa quebrar um negócio. Cara, empreende dentro de um negócio. Como surgiu isso no teu coração? Cara, isso aqui não é meu. Isso aqui, eu tenho consciência de que isso aqui não é meu, mas é o seguinte, eu não trabalho para essa pessoa, eu trabalho com essa pessoa para mim. Sim. Como surgiu esse pensamento e como tu educa a galera para que a galera tenha esse pensamento de intraempreendedorismo, porque esse é o meu desafio. Aqui com a Vitória, que trabalha de carteira assinada, aqui com as pessoas que trabalham de estagiário, com a galera que trabalha lá como operador de direito, advogado. Como introduzir esse pensamento na cabeça dessa galera? A gente vive um fenômeno no Brasil, né, que a gente está comentando que essa questão da pejotização simplesmente para fugir de algumas questões trabalhistas, fugir de algumas questões financeiras mesmo dentro do processo de uma relação de trabalho de prestação de serviço. Mas as pessoas precisam entender que isso gera uma oportunidade para que elas também se autodesenvolvam. E aí acho que esse é o ponto. Tu tem que entender qual que é o teu protagonismo dentro de um negócio e como que tu pode contribuir e a gente superar aquela barreira de eu trabalho para e eu trabalho com. E aí a gente muda o pensamento, a estrutura, pelo menos. A gente ainda tem muitos desafios em relação a isso no Brasil, mas hoje, como eu me vejo, né? Assim como eu trabalho CLT em alguns lugares, porque a estrutura, por exemplo, educação superior, exige que a contratação seja via CLT, né? Por causa do MEC. O MEC tem uma exigência que tem uma relação... Não sabia, pô. Então, por exemplo, lá na PIB, a minha contratação é nesse formato. Porém, na Ousaria, eu trabalho como prestação de serviços e lá eu trabalho com projetos. Então, eu recebo demandas e eu entrego baseado nos contextos, enfim, nas demandas, nos desafios que eu tenho. Desculpa a pergunta, e tu tem contratados que te ajudam também? Não, no momento não. Eu trabalho diretamente com a operação mas e aí eu trabalho com parceiros. Não, assim, mas é questão de parceiros, porque, por exemplo, assim, é mais fácil eu adicionar sob demanda e aí entra essa questão do porquê o PJ. Moraes, preciso de ti para fazer uma ação assim, ou para escrever um material, para produzir um conteúdo, para prestar um serviço específico. O contrato está aqui, a gente assina, presta serviço, te pago,
tá tudo certo, seguimos a relação. Então, ela deixa, na minha opinião, mais leve e mais dinâmica a forma das pessoas se conectarem. Sim. E aí ela permite que mais negócios sejam gerados. Porque se eu tiver a liberdade de trabalhar contigo, trabalhar com a ousaria, trabalhar com outro, trabalhar com outro, trabalhar com outro, eu começo a construir uma rede. E é isso que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma rede de parceiros, de fornecedores, de pessoas que eu, às vezes, presto serviço para eles, às vezes eles prestam serviço para mim, e a gente vai fazendo essa troca entre a gente. Cara, que bacana. Porque daí tu passa daquela ideia de, eu só trabalho aqui, estou nesse espaço. Não, hoje eu posso ocupar qualquer espaço que eu queira, desde que eu organize minha agenda. E daí, por isso é aquela dificuldade que a gente teve de fazer agendamento, porque eu tenho várias responsabilidades diferentes em lugares diferentes. Cara, que bacana. Só que tem um senso de autorresponsabilidade aí muito grande. E o que eu vejo hoje? As pessoas trouxeram uma ideia de que é muito fácil empreender. Qualquer um hoje pode pegar, sair fazendo. Porém, as pessoas precisam entender que isso exige uma dedicação, isso exige contexto, isso exige estudo. E eu vou te dizer que tu trabalha umas 3 vezes mais, cara. Com toda certeza. Porque tu tem que construir do zero. Tu tem que pensar. Tu tem que contratar. Por exemplo, agora eu tô com uma designer e a gente tá fazendo reposicionamento da minha marca. Então, tu tem que estar toda a vida pensando na frente pra te poder entregar mais valor, pra te poder gerar mais percepção, porque senão as pessoas não vão querer ter nenhum tipo de... Não vão querer comprar o teu produto, não vão querer te contratar. Perfeito, total sentido. Cara, que massa, hein? Esse... Então, tu diria que pra uma pessoa ter um sentimento... E se sentir intraempreendendo, ele tem que entender o seu protagonismo. Eu gosto muito da palavra protagonismo. E o negócio também tem que entender qual é a capacidade daquela pessoa e também incentivar ela, né? Desafiar ela, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Tu fazer com que a pessoa cresça dentro daquilo que ela realmente gosta de fazer, que ela se encontra, e tu vai dando várias oportunidades para ela. Então, essa questão do desafio, de protagonizar, que ela realmente faça, que ela construa, crie coisas novas, né? Lá na Ousaria, agora a gente tá falando muito de inovação. Aonde? Na Ousaria, que é... O que é a Ousaria? A Ousaria é uma empresa que trabalha com negócios de tecnologia em Florianópolis. É uma empresa jovem, tem 3 anos. E a gente trabalha com gestão de comunidades de inovação, de negócios, networking. Como assim, gestão de comunidade? Hoje a gente entende que o futuro é comunidade, certo? Entendi. Grupos de pessoas que se surgindo, reúnem. Né? Isso, exatamente. Cara, então a gente tem uma metodologia que a gente faz gestão de comunidades e a gente tem uma área que trabalha com programas de desenvolvimento empreendedor e de inovação. Cara, que massa. Tá, então daí a gente contrata essa empresa para que ela crie toda a estrutura para que eu forme um grupo e esse grupo vai gerar lucro. Esse grupo vai gerar negócios, vai gerar lucro, vai gerar resultado, depende do foco da comunidade. Né? A gente tem hoje, acho que a gente estava com 8 comunidades rodando aí, nossa perspectiva é para esse ano, e a gente atende o Brasil todo, né? Então a gente tem vários estados aí que são atendidos pela Ousaria. Cara, seria segredo ou poderia falar 2 grupos que, por exemplo, vocês prestam serviço? Não, a gente atende Sebrae, bastante Sebrae. Então, por exemplo, a gente tem uma comunidade de credenciados do Sebrae. Então, todo mundo que é fornecedor do Sebrae, a gente faz a gestão deles. E a gente faz comunidade de... Agora a gente fechou uma também com uma outra, enfim, mas é para gestão de grupos, né? Pessoas que têm o mesmo objetivo e trabalham ali. Sim, pô, que interessante. Porque tá cada vez crescente. Eu lembro de uma vez que eu tive uma reunião com um rapaz que ele queria formar um grupo para que as pessoas elas tivessem um momento de compartilhar experiências para que todos aprendessem com feedbacks um do outro e de alguma maneira influenciasse o outro. Isso. E daí depois, para manter aquele ecossistema, cada um pagaria ali uma mensalidade, um valor anual. Tipo maçonaria. Isso. Não BNI, é um exemplo. Esses são grupos, né? A gente tem que entender um pouquinho da questão de onde vem o conceito. Né? Sim. Quando a gente tem uma comunidade, a gente tem um grupo de pessoas que se encontra regularmente, tem algum tipo de interação regular entre elas, e aí tem uma finalidade. Pode ser fazer negócios, pode ser fazer o bem para outras pessoas, cada uma tem um ponto. Mas o que eu queria explicar? O porquê de comunidades. Porque o futuro... a gente entende
que o mundo ele está expandindo, a tecnologia está expandindo e a gente tem 1 milhão de oportunidades de acessar as coisas. Porém, a gente vai começar a se estruturar em grupos menores. Então, faz mais sentido tu estar próximo de um grupo que tu se sinta pertencente, que tu consiga trocar, que tu consiga crescer, do que tu tem que estar preocupado com o todo. Então, a gente entende que o futuro, sim, ele vai ser constituído de pessoas que vivem em comunidades e fazem essas trocas entre elas. Cara, e tem total sentido Sim. isso. Porque 8 bilhões de pessoas, apesar que a população ela tá, em vez de aumentando, diminuindo, né? Só que tem um ponto aí. Tu falou uma coisa muito interessante. Eu não tive o gancho de te responder antes de comentar, mas me chamou muita atenção. Tu falou sobre sentimentos, uma inteligência humanística, né? Nós, como sociedade, como seres humanos, se a gente for olhar a origem da nossa... a nossa origem, a gente nasceu e fomos evoluindo como seres sociais em pequenos grupos, ok? E esses grupos foram crescendo, foi evoluindo, desenvolvendo tecnologias, uma série de outras coisas. E aí a gente substituiu aquela nossa inteligência humana, aquela nossa inteligência dos sentimentos, hoje por tecnologia. Então, muitas das coisas que a gente faz, a gente está delegando para uma tecnologia, está delegando para uma inteligência artificial, está delegando para um terceiro. E o que está começando a acontecer? As pessoas estão começando a ficar estafadas, cansadas, doentes. Então, a gente acelerou em direção à tecnologia e agora a gente vai dar um passo atrás e vai voltar em direção à inteligência humana. Eu tenho usado muito esse termo, inteligência humana versus inteligência artificial. Porque o que vai sobrar no fim é a inteligência humana. Mas com certeza, com certeza. E confio piamente aí nesse discurso, tá? E olha só, e como que tu vê para o futuro essa questão envolvendo a área da educação? Qual que é a tua opinião a respeito da educação? Ela é um pilar e qual a importância dela no contexto do nosso dia a dia, da nossa sociedade? Tu que professor aí já uma boa e longa data. A educação, ela tá mudando, assim como tudo na nossa vida, muito rápido, né? E antes a gente tinha essa visão de uma formação mais estruturada, formação maior, formações que levavam mais tempo para a gente chegar num objetivo. E a perspectiva das pessoas mudou, na minha opinião. Elas querem coisas que entreguem mais valor, mais rápido ao longo do tempo. Então, ao invés de eu ficar um período todo estudando para no final eu ter um diploma, enfim, uma formação, eu consigo, ao longo do processo, me desenvolver. Então, a educação ela tem apostado muito no microlearning, né? Ou seja, aquele processo onde eu quebro formações maiores em pedaços menores e aí eu vou entregando valor para a pessoa o tempo inteiro e ela vai implantando mudança e tudo mais. Isso vem ao encontro porque as pessoas também, elas não têm mais muito tempo, ninguém mais quer ficar muito tempo assistindo um conteúdo, ninguém mais quer ficar muito tempo lendo, então as pessoas elas querem coisas mais curtas. E aí a gente aposta muito nesses formatos de microlearning, entregas pequenas de conteúdo que vão trazendo, adicionando conhecimento para a pessoa. O que exatamente seria microlearner? Microlearning seria exatamente, o learning vem de aprendizado, né? Seria um aprendizado em pedaços, né? Então, tu vai quebrando isso, em vez de tu explicar tudo, tu explica por partes e tu vai trazendo outros conteúdos e tu diversifica. Então, ao invés de ter, por exemplo, um podcast de 1 hora, tu vai ter um podcast de 5 minutos, tu vai ter um vídeo, tu vai ter uma leitura, tu vai ter uma tarefa, tu muda a forma de aprendizado da pessoa. E isso tem percebido, tem crescido no presencial ou tem crescido no online? No digital. O digital com certeza supera essa questão de crescimento, porém a gente tem uma preocupação também com a qualidade de como isso é feito, né? E como isso é entregue para as pessoas, né? Então entra uma outra perspectiva aí. De 2025 para 2026, teve um monte de guru que, cara, vendendo todo o trabalho, toda a sua expertise com uma condição, eternamente está aqui à disposição para ti. Essa era a condição. Provavelmente tu viu o burburinho, né? Vários cases aí de sucesso vendendo ali o curso de uma maneira eterna, que ficaria ali à tua disposição. E uma das justificativas foi que o online, o digital, ele ficaria um pouco para trás e queria se valorizar, seria mais o presencial. Chegou a acompanhar isso? Não tive, não acabei não lendo sobre isso e não sabendo, assim, o que eu tenho, mas é porque talvez, aí é uma perspectiva minha, né?
as pessoas elas querem começar uma experiência no digital, ou seja, eu ter acesso a um conteúdo, eu ter acesso a algum tipo de conhecimento no digital, porém tu vai para o presencial talvez para fazer alguma imersão, alguma rodada de network, alguma coisa que faça as pessoas se conectarem, porque as pessoas elas querem também estar juntas de outras pessoas que falem a mesma linguagem. E aí vem a ideia de comunidade, aí vem a ideia de grupos. Então talvez seja essa perspectiva. O digital ele tem conteúdo e assim, se tu abrir o Google hoje para fazer uma pesquisa, em 30 minutos tu descobre um monte de coisa sobre tudo. Mas quem é a pessoa de confiança que tu vai perguntar sobre aquilo? Quem é a pessoa que tu vai trocar, que tu vai falar, que tu vai ter ideia, que a gente vai ter a oportunidade de conversar? E esse é o sentimento que as pessoas têm, né? Essa falta de pessoas para falar dos conteúdos de forma mais de crescimento mesmo, de aprendizado, de uma troca com outras pessoas. Ah, perfeito. Sim, tem sentido. E de fato é isso que eu acredito, né? O online, eu digo sem medo de errar, que terminar não vai. Ele vai se potencializar, né? Mas a humanização, né? O da aula, o olho no olho, eu penso vai ter uma ascensão. Isso vai ter um valor agregado. Até porque o pessoal, via de regra, tem um certo desconforto em estar no presencial, no olho. Então, aquele que se permitir esse desconforto se destaca para ensinar. Que nem tu ensina, né, o Júnior? Júnior, olha só. Então, batemos aqui um bate-papo nesse primeiro momento a respeito aí de como se organizou aí a situação da tua vida, quem é o Júnior, um pouco da tua trajetória na educação. E agora, se me permite, vamos para um segundo bloco, onde o objetivo aqui é a gente entender o que exatamente tu faz e como exatamente tu pode nos ajudar. Nos bastidores ali, a gente conversou a respeito de uma série de coisas que tu faz e, cara, aguçou aí a nossa curiosidade e chegamos ali à conclusão de que o modo como tu mais poderia nos ajudar e teria mais sentido para aquele que está nos assistindo seria a gente bater um papo aqui a respeito de arte. Então vamos aqui numa sequência de 5 perguntas a respeito desse tema aí que tu aborda, que tu ensina, que tu dá aula, tem maestria aí quanto ao ponto, que é o tema inteligência artificial. Até se me permite a gente fazer um corte aí nesse ponto, né, Vitória? Galera, olha só, chegamos aqui no segundo bloco do podcast. Conversamos um pouco na primeira parte sobre quem é o Júnior. O cara veio lá do Rio Grande do Sul, está começando aí doutorado, teve na Europa há alguns meses, uma história muito, muito bacana, e chegou aí nesse ponto em que hoje ele empreende, ensina sobre inteligência artificial e tem bagagem, tem expertise para adentrar no tema e responder algumas perguntas clássicas, como por exemplo, o que é IA? Qual a importância dela no teu dia a dia? Ei, umas 2, 3 ferramentas que vai otimizar aí uns 30% ou talvez 50% do teu dia. O teu dia tem 10 horas trabalhadas, e se tu conseguisse colocar nessas 10 horas 15 dias, quanto tempo de vida tu ganharia? Forte, hein, meu amigo? É exatamente assim que pode acontecer. E como que tu vai saber? Ora essa, vindo aqui, assistindo o podcast, indo aí pro segundo bloco do nosso bate-papo, que começa, Júnior, jaca clássica. O que é a inteligência artificial, irmão? Bom, de uma forma muito simples, né? A inteligência artificial é um jeito de simular a inteligência humana ou a inteligência no nosso cérebro, porém, de forma artificial e potencializar. Por que eu falo isso? Para as pessoas conseguirem entender. Hoje o nosso cérebro ele tem uma capacidade e com a inteligência artificial eu simulo esse processamento. Então a gente diz, né, que o processador é como se fosse o nosso cérebro humano e ele tem a capacidade muito grande de processar informações, de fazer cálculos matemáticos. Por que a inteligência artificial ganhou voga? Por que ela está em alta agora? Porque ela é uma temática que já existe há muito tempo, pesquisa, estudo, desde a época que começou-se a estudar computação, tecnologia, até mesmo a própria internet. Porém, ela foi acelerada pelo desenvolvimento tecnológico. Então, a inteligência artificial é uma forma de eu automatizar alguns processos de aprendizagem de máquina, de entendimento. E quando eu dou o próximo passo, que ela se torna generativa, que é o que a gente está usando agora, porque a IA é uma coisa, a IA generativa é como se fosse o próximo passo. Eu dou a capacidade para esse sistema, a partir de dados, começar a construir coisas novas. Por isso que a gente entra numa inteligência artificial, dá um prompt e ele dá lá 1 milhão de coisas pra gente. Porque a gente dá um comando, a partir dessa construção, desse processamento e de um banco de dados, ele dá a resposta. E aí a generativa significa que ele pode gerar qualquer coisa.
vídeo, áudio, texto, imagem, site, aplicativos, qualquer coisa que a gente possa querer utilizar. Cara, que espetacular, né? Tu imagina o que a gente tem que ter agora para poder criar? Só tem que ter conteúdo, porque daí ela só cria o que tu tem, né? Então se não tem conteúdo, ou tô equivocado? Não, é que Manda. cabe também isso. Mas, por exemplo, tu não precisa nem ter o conteúdo. Tu pode dar o prompt pra ela. Na realidade, o que tu tem que ter é o entendimento do que tu quer. Sim. Então, quando eu faço workshops de IA, cursos de IA, eu sempre digo assim, ó. É muito mais importante tu entender, por exemplo, o que tu não quer e dizer pra ela o que tu não quer. É muito mais importante tu dar os limites e estruturar um bom prompt pra te ter resultados melhores. Prompt é o comando, aquele pedido que a gente faz. Quando a gente vai lá na trend, vê a trend do Instagram da caricatura. Vai lá e coloca, faça uma caricatura baseada no que você conhece de mim. Aquilo é um prompt. Manda uma foto minha, dou um prompt e ele faz um resultado. Então, quanto mais tu melhorar o teu comando, melhor vai ser o resultado dela. Tu não precisa nem ter o conteúdo. Boa, tem então, sentido. não necessariamente precisa ter o conteúdo. E tu pode usar uma IA, por exemplo, que pesquise o conteúdo para ti. Tem várias ferramentas que fazem isso. Fazem pesquisa profunda para trazer conteúdo para você. Então tu dá, em tese, o que tem na tua cabeça. Tu diz o que tu quer, tu dá o teu comando, tanto que eu sempre digo, quanto melhor o prompt, maior o prompt, mais estruturado, melhor vai ser o teu resultado. Bacana. E como que exatamente ela pode me ajudar no meu dia a dia? Como que ela pode ajudar o empreendedor exatamente ali no dia a dia, Júnior? Eu vejo que são, assim, duas formas principais, que são as que eu mais gosto, que eu uso bastante, assim. Primeiro, em processo criativo. Eu fui ano passado no evento em Florianópolis e teve um palestrante, né, que ele criou uma marca em um dia. Então, ele fez ele trouxe lá 5 ferramentas e ele explicou como criar uma marca, como criar um negócio em um dia utilizando inteligência artificial. Então, ele mostrou a ferramenta onde ele fez estudo de mercado, mostrou a ferramenta onde ele fez a parte do design, mostrou a ferramenta onde ele documentou tudo, e no final da palestra ele mostrou pra gente a marca entregue baseada em tudo. Ou seja, IA auxilia no processo criativo. E isso pode até ser meio que contrassenso, né? Porque a gente fala que a IA tá tirando a nossa criatividade. Mas é porque, se você usa a IA para terceirizar a criação, terceirizar o processo, tu vai estar abrindo mão daquela tua impressão do que tu é. Então, tu tem que usar ela para que você dê bons prompts e interaja com ela, para que ela reproduza aquilo que você quer, e não só produza do jeito que, de qualquer forma. Então, trabalhos criativos eu acho sensacional para pesquisa, levantar demanda, entender contexto, entender mercado, e para o trabalho operacional do dia a dia. Porque, às vezes, ao invés de eu levar, sei lá, horas para fazer um documento, com inteligência artificial eu consigo reduzir o tempo de produção de materiais complexos. Por exemplo, hoje, se eu abrir um notebook LM, que é uma ferramenta da Google, eu consigo criar uma apresentação, consigo criar um podcast em minutos, só trazendo o conteúdo do que eu quero e ele fazendo essa geração. Então, o trabalho operacional ele também passa a ganhar tempo em relação a trabalhos operacionais. Sim, o trabalho operacional é algo que me encanta, tá? E eu não vou nem falar, por exemplo, vou te dar mais um exemplo. Tu falou de operacional, eu pensei em mais uma coisa. Automação. As automações que a gente pode criar com inteligência artificial, usando ferramentas, né? Então, assim, ao invés de todos os dias eu tenho que entrar num site para fazer tal tarefa, eu construo uma automação que vai lá e vai fazer essa consulta para mim. Ao invés de todos os dias eu tenho que gerar um relatório específico em sistema, como se fazia muito antigamente, essa inteligência artificial pode gerar isso com automação. Então, IA e automação são coisas diferentes, mas elas se complementam. Sim, tem uma coisa básica que eu fazia, olha só. Vai fazer uns 6 meses que eu não faço mais isso. A gente tem uma reunião por mês, geral de todo o escritório. A gente tem uma reunião toda segunda com os líderes e tem reunião todo dia com o setor de vendas. Depois da reunião mensal, eu fazia um relatório do que foi falado na reunião para todo mundo assinar. Depois da reunião com os líderes, eu fazia um relatório para todo mundo assinar. Depois da reunião no setor de vendas, eu fazia e mandava para todo mundo assinar. Cara, eu sou do comando de voz agora. O que eu levava antes, coisa aí de uns 25 minutos, às vezes 40 minutos. Cara, agora
hoje mesmo, um minuto. Um comando de voz de 1 minuto. Não errou nem os nomes Sim. das pessoas. Porque os nomes já estavam lá no histórico. Uhum. Então, assim, cara, é incrível. Tipo, tu ganhou 1 hora quase de tempo ali. Esse é o ponto. Um detalhezinho que tu usa no teu dia a dia em questões básicas, né, Júnior? Cara, e me diz uma coisa, olha só. Se tu puder, por gentileza, aí trazer para nós 3 coisas que pode otimizar ali o nosso dia a dia de uma maneira prática, efetivamente, para o empreendedor, que a gente já pode fazer, cara, começar a fazer hoje. Uhum. Eu citei aqui um exemplo, mas se puder trazer mais 3 dicas aí para a galera que está utilizando e que tu fala normalmente aí nos teus workshops, porque, cara, às vezes não é inventar a roda, irmão. Não precisa pensar tanto. O cara faz só o básico ali, cara, com Gemini, com ChatGPT e já vai, puf! Porque assim, para ti, Júnior, para mim, Moraes, o ChatGPT é passado. Mas para grande maioria das pessoas, nem presente é. Então, tipo, o básico ainda não é feito. E eu vou ousar dizer que, cara, hoje, graças a Deus, no escritório todo mundo tá usando. Mas até dezembro do ano passado, a gente tá em fevereiro, foi um desafio eu fazer com que os advogados que trabalham no escritório entendessem que a IA não é uma inimiga. Sim. Que a IA é uma amiga. Por quê? Porque se criou um mito de que a IA cria jurisprudência. Não vou usar, porque a IA cria jurisprudência. Meu Deus do céu. Cara, calma com o que tu vai pedir pra ela, pô. Pede certo e vai entregar certo. Então, otimiza no que é possível otimizar e não no que não é, né? Então, Eu queria trazer esse ponto. Esse é um ponto bem interessante, né? Muita gente fala sobre essa questão da IA alucinar, né? Da IA criar coisas, inventar coisas. Mas aí, se tu tá fazendo o teu trabalho e tu pede pra uma inteligência artificial fazer aquilo e tu não vai nem minimamente validar aquilo ali, tu tá querendo terceirizar. Tu tá querendo terceirizar demais, né? Eu sempre digo isso pra todo mundo. Sabe por quê? Porque eu trabalho com professores. Também eu capacito professores de educação básica pra IA. E aí, às vezes, quando eu vou dar os treinamentos, sempre vem essa máxima. Ah, mas a IA inventa autor, a IA inventa isso, a IA inventa a habilidade da BNCC. Eu disse, claro, ela é uma inteligência artificial baseada num banco de dados e tudo que existe, né, de conhecimento público na internet, um exemplo, né? Mas a responsabilidade final, ela é tua, não é da IA, é tua. Tu que tem que olhar para aquilo ali e dizer assim, isso aqui faz sentido? Isso aqui tá certo? Como é que eu valido isso? Então, eu sempre trago esse olhar crítico. Então, tu pode usar a ferramenta, ela vai te entregar um documento, só que tu vai olhar para aquilo ali e vai pensar, cara, mas isso aqui tá certo, isso aqui faz sentido, onde que isso se encaixa? Onde que eu valido essa jurisprudência? Que eu acho que o direito tem bastante essa discussão, né, sobre a jurisprudência, até mesmo sobre legislação, né? Porque o volume de legislação que a gente tem hoje no Brasil e a atualização constante é um desafio também entender e se manter isso, né? Então, esse é um ponto que eu sempre trago. Essa questão de tu fazer um trabalho e criticar aquilo que a IA tá fazendo. Cara, e botar e forçar ela e pedir para ela. Eu tenho visto uns prompts bem interessantes onde tu pede para ela fazer alguma coisa e aí depois tu pede para ela te explicar como que ela chegou naquela conclusão. E aí tu pede para ela trazer, por exemplo, fontes, dados, informações. Então esse é um ponto que eu sempre oriento, assim, coloca lá no final uma frase. Eu quero que tu me explique como é que tu chegou nessa conclusão. E aí ela vai ter que se forçar a pensar nisso. Então tem uma série de coisas aí. Falando agora um pouquinho do que tu me perguntou ali, né, de 3 coisas para ajudar o empreendedor. Primeira coisa, a gente vive num mundo muito rápido, muito acelerado, muito conhecimento, muita informação, muita notícia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Imagina como é que é para ti, empreendedor, além de ter que dar conta do teu negócio, tem que ficar pensando em tendências, futuro, inovação, melhorias e uma série de outras coisas. Porque esse é um trabalho que também tem que acontecer. Então, na minha opinião, a gente consegue usar IA para analisar tendências, prever futuro, levantar dados de mercado, entender o que está acontecendo, resumir o que está acontecendo no mundo e trazer isso de uma forma mais condensada, porque um dos grandes desafios que a gente tem hoje não é a quantidade de informação, mas sim saber qual informação é mais relevante. Porque quantidade, antigamente, a gente até faz uma analogia com a chuva, né? Antigamente a gente tinha poucas gotas de informação e a gente podia consumir tudo aquilo. Agora a gente está num oceano de informação, de dados. Então a gente tem que saber qual batalha a gente vai escolher. Então eu trabalho muito com isso, assim, saber escolher os dados, saber seguir as frentes e entender as tendências.
Segundo ponto para negócios, né? Organização básica. Tem muito negócio que não tem nenhuma estrutura básica, por exemplo, de drive, de estrutura de armazenamento de dados. Então, por exemplo, com inteligência artificial hoje, eu consigo construir uma estrutura. Por exemplo, eu uso o Google, gosto muito das ferramentas da Google, né? Então, eu tenho toda a minha documentação lá no meu Drive organizada, Gemini resume, cria coisas. Então, organização básica para o empreendedor ter toda a documentação da empresa numa pasta, toda a documentação de contrato em outra pasta. Agora, a Google está testando umas funcionalidades de assinatura digital nos documentos. Então, assim, isso uma organização básica, segundo ponto. E o terceiro, para fechar, olhando para fora, eu sempre gosto de trazer essa perspectiva, olhando para fora do teu negócio, olhando para a operação do teu negócio e olhando para uma outra coisa que eu vejo que tu fala bastante, a venda. Porque negócio que não vende não vai faturar. Negócio que não fatura não se mantém em pé por muito tempo. Então, a venda é uma outra coisa que a IA pode facilitar bastante, principalmente dentro da produção de conteúdo, produção de materiais e uma série de outras coisas. Eu nem falei as ferramentas, né? Mas, enfim. Isso, mas agora seria a quarta pergunta aqui. Se tu pudesse citar aí umas 3 ferramentas para nós. Olha, tem várias, mas que eu mais gosto e eu uso bastante. Perplexity, que é uma ferramenta que ela trabalha com notícias. Então, ele é uma IA onde você aprende com ela fazendo perguntas. Você faz uma pergunta para ela, ela faz uma pesquisa e ela te traz mais 5 perguntas, mais 5 perguntas. E eles têm uma aba só de notícias. Tudo que está acontecendo no mundo em tempo real é feito curadoria por eles. E a própria Perplexity lançou um navegador, agora se chama Comet, que é um navegador assistente de IA. Então, você entra naquele navegador, dá comandos para ele e ele faz algumas automações para você, assim, de mandar e-mail, de fazer pesquisa de preço de passagem, uma série de outras coisas. Mas como que eu, advogado, usaria? Como que a Duda Linda aqui na frente usaria? Como o cara da farmácia usaria o Perplexity? Tendências, entender o que está acontecendo no mercado e tá atualizado em relação às notícias. Por exemplo, eu quero um tema de vídeo de auxílio acidente lá. Então você vai fazer uma pesquisa, exatamente, você vai fazer uma pesquisa, e aí você pode fazer a pesquisa normal e pode fazer a pesquisa em Deep Research, que é uma pesquisa profunda, né? Uma pesquisa mais estruturada. E ele realmente vai fundo, fazendo toda a estrutura, e ele te traga isso no formato de relatório em PDF, com todas as referências. Então ele vai dizer assim, nesse site aqui, tá falando essa informação, tá aqui o link, e você entra no site e vê de onde ele pegou. E gratuito ou paga? Gratuito. Gratuito, caraca, que massa, hein? Cara, não uso ainda. É muito boa, gosto bastante. A aba de notícias ele é bem legal, porque também, além de ter conteúdos selecionados por IA, tem curadoria de pessoas também. Então, eles têm uma aba lá onde algumas pessoas fazem curadoria desses conteúdos e ele vem mais estruturado. Cara, que massa. Segunda? Google. Google, aí vai dizer Google o quê? A Google, ela demorou para entrar no jogo da IA, na minha opinião, e agora ela está dominando o mercado de uma forma com diversas ferramentas. Então, todo dia eles lançam uma ferramenta nova. Eles tiveram uma curva de desenvolvimento de infraestrutura mesmo que demorou um pouco mais. A OpenAI saiu na frente com o ChatGPT e agora está até se discutindo, né? Porque a OpenAI está começando a querer botar anúncio, propaganda. Então o ChatGPT está para começar a ter anúncios e propagandas porque a OpenAI está operando no vermelho. E a Google não, ela fez um caminho inverso. Como ela tem uma das maiores infraestruturas no mundo de tecnologia, eles conseguem operar muita coisa lá dentro. Então, dentro da Google, eu tenho, por exemplo, o próprio Gemini ou Gemini, enfim, o Gemini, né? Tem vários jeitos que as pessoas falam, que é uma IA de interação estilo ChatGPT, onde você pede e ele faz coisas. Porém, eles têm outras LLMs lá dentro, que são outras estruturas de processamento. O que é LLM? LLM é como se fosse a programação realizada para produzir aquele resultado da IA. Então, por exemplo, eu tenho uma LLM de vídeo, uma LLM de áudio, uma LLM de imagens. Então eles têm várias estruturas treinadas para fazer uma coisa específica. Por exemplo, eu entrei no ChatGPT lá, vai ter várias LLMs também. O do ChatGPT, lá em cima, quando tu clica, por exemplo, tem 5.2, 5.1, aquilo é como se a gente considerasse uma LLM. Dentro da Google, a gente usa no Gemini, e aí lá dentro, por exemplo, eu tenho o Nano Banana, que faz imagens. Então, se você clica no Nano Banana,
ele é uma LLM para fazer imagens. Se tu clica no VO3, que é uma outra LLM, que acho que é o Gemini Flash, se eu não me engano, ele é específico para vídeo. Então, ele cria estruturas específicas para cada coisa de criação. Tu joga o vídeo ou pede o vídeo? Faz as duas Pede o coisas. vídeo, pede o vídeo. Dá para criar vídeos de 8 segundos hoje com a VO3, por exemplo, com o VO3, que é uma ferramenta da Google, falando em português brasileiro, enfim, e tu pode usar esse material para divulgação. Cara, que massa, né? Tanto em retrato quanto paisagem. Paisagem e retrato. Sim. Porque hoje, cara, eu crio conteúdo... Cara, eu gosto muito de criar conteúdo. Mas aí, só para terminar ali a ideia, né? Então, o Gemini, a partir do Gemini, tu consegue acessar outras ferramentas, né? Como, por exemplo, o Nano Banana, como, por exemplo, o VO3. Agora, eles estão para lançar... Eles já lançaram, tá em beta, né? Que é uma plataforma para te desenvolver mini aplicativos. Então, tu vai lá e diz assim, eu quero um aplicativo que faça isso, isso e isso, e ele vai criar a estrutura como se fosse uma automação e um mini app para te fazer coisas. Por quê? Vou abrir um parênteses aqui e explicar uma coisa, né? A gente entende que no futuro as pessoas elas não vão mais usar aplicativos de terceiros. Tu mesmo vai poder criar a tua aplicação do jeito que tu quer. Eu quero uma aplicação que faça isso e isso dessa forma. Tu vai lá e vai dar um comando, um prompt, e ele vai programar aquela aplicação para ti e tu vai botar ela para operar. Então, nós vamos ter a oportunidade de criar os nossos próprios mini apps para utilizar no dia a dia. Cara, que loucura, né? É, loucura. Eu adoro falar dessa temática, é o tema que eu mais gosto. Mas é bacana porque, cara, tudo é para otimizar. Sim. Porque é o tempo que a gente gasta em... Vou te dizer, o meu dia tem umas 10 horas trabalhadas, mas dessas 10 horas, pelo menos umas 3 horas é criando conteúdo, mesmo otimizando aí com o IA. Sim. Então, se achar uma IA mais efetiva, eu ganho mais tempo ainda do que eu já tô ganhando. E pra fechar, tem uma que eu adoro, que chama Lovable. Não sei se você ouviu falar. Não. Lovable é uma que a gente usa para criar, eu vou dizer como, não vou dizer site, porque não é bem só site, né? Mas tu dá comandos de prompts e ele desenvolve para ti sites, plataformas de interação. E aí ele mesmo, através dele mesmo, tu consegue publicar e deixar isso público para as pessoas acessarem, utilizarem. Páginas? Isso, faz páginas. Tu dá comandos e ele constrói uma página, por exemplo, uma LP ou uma outra coisa. E, por exemplo, a hospedagem, etc. Ele hospeda. Já hospeda? Misericórdia. Daí se tu quiser, se tu assina o Premium, tu consegue vincular o teu domínio lá dentro diretamente de redirecionar pelo teu domínio, né? Caraca, que massa, né? Lovable é uma plataforma principalmente para desenvolver MVP, que a gente fala na área da inovação, que é a minha área, né? Que é os produtos mínimos. Tipo, quero criar uma ideia de negócio, mas não tem muito recurso. Vai lá no Lovable, coda ela e tu dá comandos de linguagem natural e ele converte em código e programa para ti, automático. Então, tu faz isso tudo lá dentro. E aí você consegue criar, por exemplo, quero criar uma landing page para vender um produto aqui. Você vai, cria e ele desenvolve para você. Sim, porque hoje o que a gente faz? A gente faz manualmente. Sim. Inclusive, há uns dias atrás aí, a Lívia trabalhava conosco, a gente fez umas 4, 5 landing page no osso. Sim. No Lovable tu faz isso, daí tu conecta com banco de dados, conecta com planilha, conecta como tu quiser. Pelo WordPress, mas o WordPress tá bem lá atrás, né, cara? Se for pensar num Lovable. Isso aí. Essas são as 3 ferramentas que eu digo hoje, assim, que são boas, fundamentais e que fogem do óbvio, né? Porque eu poderia te dizer ChatGPT, mas ChatGPT tá caindo em qualidade, né? Sim. Até uma coisa que me chamou a atenção, não sabia, tá operando no vermelho. Caraca. Sim. Boa. Meu amigo É porque o custo pra te ter, isso enfim, descaberia outro podcast só pra isso, né? Mas o custo pra te operar a inteligência artificial, porque as pessoas não pensam, mas eu tô aqui no meu celular dando comando, mas onde é que tá processando isso? Tu entende qual é a sacada? Porque para uma empresa poder oferecer um serviço para ti de inteligência artificial, ela tem que estar arcando com uma infraestrutura de servidor. Tem que ter processamento, tem que ter máquina, tem que ter armazenamento. E isso gera 2 grandes desafios para o futuro. Água e energia. Por quê? Precisa de água para resfriar essas estruturas e precisa de energia para dar conta dessas estruturas de data centers. Então, a gente está começando a entrar numa outra discussão ambiental aí relacionada à inteligência artificial. Sim. Está sendo criado algumas cidades, né? Estruturas, são estruturas de data center, né? Para só armazenar toda essa informação. E, cara, a gente tá estourando o tempo. Isso claro, a gente fala pouco, né? Pensa. Cara, mas uma pergunta aqui, ó. Cara, como que
beleza, eu fiquei até empolgado. Como que tu, Júnior, enquanto mentor, enquanto professor, pode efetivamente ajudar o Moraes, pode ajudar a Duda Linda, pode ajudar o Bruno aqui da farmácia, como tu pode ajudar ali o dono do hospital para que o nosso negócio ele seja otimizado. Se tu puder colocar um pouco, vender o teu peixe aí para que a gente entenda como tu pode nos ajudar. Hoje eu trabalho principalmente com projetos educacionais, então eu escrevo, né, emendas, produtos, estruturas educacionais para terceiros, mas eu também tenho trabalhado muito com mentoria de tecnologia e IA. Então, dentro dessas mentorias, a gente trabalha todas essas ferramentas. Eu tenho um processo onde a pessoa vem, né, a gente faz a primeira conversa, entende qual é a necessidade dela, e aí a gente vai escolhendo as ferramentas que são mais assertivas e eu vou trabalhando essas ferramentas e as finalidades. Porque ferramenta tem um monte. Agora, entender onde cada uma se conecta e aí entendendo aspectos de segurança, aspectos de usabilidade, aspectos de custos, a gente escolhe quais são as melhores ferramentas para cada pessoa que passa pelo processo da mentoria. Então, eu já venho experimentando essa mentoria de IA desde o ano passado, tá dando resultado, tá sendo bem legal, assim, as pessoas gostam muito e vê que muda a realidade delas. E eu também faço workshops, palestras, né? Trabalho no Senac, trabalho na PIB, trabalho na Usaria, então posso fazer para grupos também, é uma coisa que eu gosto de fazer. Palestras de IA a gente tem feito muito, né? Ano passado a gente até fez aqui em São João Batista, na CDL, com o pessoal da CDL Jovem. Então, hoje eu trabalho principalmente com essas duas frentes, assim. Sim. E tá surgindo uma coisa nova aí que é bem legal, que as pessoas vêm e eles querem levar para as empresas, para os colaboradores. Então, eu estou em conversa aí para fechar uma parceria para trabalhar com inteligência artificial no contexto interno com os colaboradores dos negócios. Sim. Então, faço ali um grupo, cria essa discussão e trago ferramentas e práticas para eles. Cara, que massa. Isso é tudo de bom, tá? Sim. Cara, é muito, muito legal. Cara, vamos lá então para o nosso último bloco aqui, de uma maneira bem rápida. Vou falar 5 palavras e tu fala o que significa essas palavras para ti. Em uma palavra só e uma frase curta, né? Uma frase curta, uma frase tem que curta. ser curta a frase, né? 5 palavras apenas aí. Júnior, o que é amor para ti, meu irmão? Amor é tudo aquilo que a gente pode fazer e demonstrar por outra pessoa. Ou pela tua família, ou pelas pessoas, né? Deus. Deus eu gosto muito de correlacionar com o universo. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de expandir quem a gente é e também de fazer o bem para as outras pessoas. Saúde. Primordial para que a gente possa fazer tudo que a gente faz. Trabalho. Uma oportunidade que eu tenho de transformar a minha vida e alcançar tudo que eu já alcancei hoje, mas principalmente transformar a vida das outras pessoas dentro do meu propósito. Família. Tá aqui, né? Inclusive, eu cheguei aqui, eu fiquei bem... Um presente, tá? Inclusive, eu cheguei aqui... Teve alguns convidados que esqueceram de levar, já inclusive, eu cheguei aqui agora. E eu vi essa foto e me passou uma história, assim, porque família é aquilo que dá a base pra gente fazer qualquer coisa. E cada família tem a sua história, né? Cada família tem o seu jeito. E a minha, enfim, assim como qualquer outra, tem seus pontos altos e baixos. Mas essa foto aqui é recente, foi do final do ano passado. E hoje as pessoas que estão aqui nessa foto são as pessoas que me dão base para que eu faça tudo o que eu faço. Então, a família é quem proporciona a oportunidade de a gente ser quem a gente é. A família é quem cuida da gente quando a gente está doente, quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente tem que tomar decisões difíceis. Então, a família hoje, para mim, essas pessoas que estão aqui e algumas outras, representam muito de quem eu sou, porque cada pessoa eu carrego comigo um pouquinho, um aprendizado, um ensinamento e alguma troca que eu tive. Cara, massa. Trabalho. Trabalho é uma oportunidade de mudar a minha vida e mudar a vida das outras pessoas, né? E aí outra coisa que é interessante do trabalho, não precisa ser uma coisa difícil, dolorosa. A gente tinha aquela visão do trabalho, né? Até se for olhar a origem da palavra, né? Enfim, mas trabalho tem que ser uma coisa gostosa, prazerosa, que tu vá com vontade, que tu faça, que tu venha, que tu entenda que tu tá fazendo alguma coisa boa pros outros, mas principalmente pra ti também. Cara, nossa, eu falo demais isso. O trabalho tem que fazer bem pra ti, pra outras pessoas. Se tá fazendo mal pra ti, não, tá errado. É? Não.
e se tá fazendo mal pros outros, pô, daí que estão lá. Os caras vão Aí se vingar, cancela, meu. né? E diversão, meu irmão. Diversão, uma coisa que a gente quase não falou, mas eu adoro, é cozinhar. Eu amo cozinhar. Sempre que eu posso, tô na cozinha, fazendo coisas diferentes. Inclusive, já pensei em me inscrever pro MasterChef, mas acabei... Até hoje ainda não tive tempo pra fazer isso. Mas eu amo cozinhar. Então, por que eu amo cozinhar? Porque geralmente eu cozinho pra minha família, geralmente eu cozinho pros meus amigos, é o momento onde eu tô servindo outras pessoas. Então, diversão pra mim hoje é tá na cozinha criando coisa nova, tá com essas pessoas que eu amo. E aí eu coloco aí de vez em quando um pouco de viagens, que eu adoro viajar também, né? E restaurantes bons, assim, conhecer lugares diferentes também, comer bem. Cara, a minha esposa adora, cara, viajar e comida diferente. E tem um valor agregado aí E o mais importante interessante. disso é quando tu faz com pessoas que tu gosta. Aí tu chega no ponto máximo de qualquer coisa. Uma coisa que eu observei, a maioria das pessoas que conheço que estão num nível social mais elevado, e a maioria das pessoas que conheço que tem sucesso, e sucesso não significa dinheiro, tá? Que vejo como pessoas de sucesso, elas têm um apreço pela cozinha. Porque cozinhar é servir. E serviço também. Sim. Serviço é servir. Enquanto aquele que nos ouve não entender que trabalhar, que serviço é servir, não vira o jogo. É. E cozinhar é servir. Sim. Então, por isso, a grande maioria das pessoas que tem esse apreço pela cozinha, tem esse apreço por servir, realmente são ótimos prestadores de serviço. Se me permite, Júnior, naquela câmera ali, deixar aí uma mensagem pra galera, deixar tuas redes sociais, e aqui reitero o meu agradecimento por tirar um tempo e estar conosco nos ensinando, tá? Obrigado de coração. Fico muito feliz em compartilhar, né, conhecimentos, práticas, experiências, as minhas vivências. E para quem quiser continuar aí acompanhando as minhas aventuras pela cozinha, pelas viagens no trabalho, pode acompanhar pelo meu Instagram, @juniorcunha, com 2 As no final. E também pelo LinkedIn, Junior Cunha, só me procurar lá que vocês vão me encontrar, vão conectar, vão ver um pouquinho do que eu estou fazendo no meu trabalho. Então, fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar mais uma vez um pouco de quem eu sou, o que eu faço. E dizer que o trabalho que tu está fazendo aqui, Moraes, é dar voz para as pessoas que muitas vezes fazem coisas gigantes, mas elas não têm oportunidade de falar. E Cara, aí, forte, hein, meu? mas tem que pensar Forte. sobre isso. Eu comentei quando eu cheguei aqui, né? Pô, só tem pessoas maravilhosas que eu vi que passaram por aqui. Então isso te dá a oportunidade de tu dar voz para as pessoas. Isso te dá a oportunidade de tu dar acesso para as pessoas. E isso é uma coisa que tu tá servindo outras pessoas, falando sobre o teu servir, né? E isso é um grande diferencial. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto, cara. A gente que agradece. Fala, meu povo! Que maravilha de podcast foi esse. Se tu tava em dúvida aí sobre a inteligência artificial fazer parte do teu negócio ou não, nesse podcast aqui, a dúvida ela vai cair por terra e tu vai entender que é algo que faz parte. Faz parte. Não tem como tu excluir. Ou inclui, ou, meu amigo, tu vai ser excluído do mercado. Essa é uma verdade. Não adianta. Agora, não adianta também só a inteligência artificial. Tem que ter outras coisas também. É as duas juntas, não é só uma isolada. É humanização, é servir e é sim inteligência artificial. É inteligência artificial, é servir, é humanizar. Então, é uma junção. Sobre isso, a gente bateu um papo aqui, não apenas sobre a necessidade da inteligência artificial, mas a necessidade dela andar junta com a humanização, andar junto com o servir. Galera, fica aqui registrado meu agradecimento ao convidado Júnior, meu agradecimento a Deus, meu agradecimento a você, telespectador. 2 pedidos para você. Primeiro, se não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. E segundo, meu amigo, se teve sentido para ti o corte que tu tá vendo, se teve sentido para ti o podcast, compartilha, porque Deus ajuda quem ajuda, meu amigo. Um forte abraço do Moraes, Deus abençoe hoje e sempre e até o próximo podcast na quarta-feira da semana que vem. Valeu!